Santana é um negócio maravilhoso. Mas eu acho que essa política ela devia começar um pouco, até por conta da própria indústria, sabe? A indústria devia também absorver uma quantidade estabelecida, uma determinada regulamentação. A política nacional é um negócio maravilhoso. A logística é reversa. O Brasil é um continente. Nós não estamos falando de uma Alemanha, de uma França, de uma Itália, nós estamos falando disso. Então, é uma questão, além dessa política nacional, essas políticas regionais, elas são extremamente importantes. Agora, a gente falar, o catador ele precisa comer, ele tem que vender o produto dele. E o produto dele é o reciclado, no meu entendimento, modesto entendimento. Agora, a indústria, ela estabelece preço. A senhora conhece o mercado do papel, que é pago do papel? Conhece? Isso é um negócio terrível. A senhora conhece o mercado de alumínio, o setor de alumínio? É terrível também. Mas, olha... Agora, como é que a gente consegue, num universo desse tamanho chamado Brasil, coadunar as coisas, levar isso para um entendimento um pouco melhor? Primeiro, porque em vez de a gente falar, pessoas, né? em vez de a gente falar de França, Alemanha, eu vou falar de União Europeia, pelo menos a gente já pega metade do Brasil. Né? Faz uma diferença, tá? Não, vai dar metade do Brasil, né? Então já faz a diferença, porque a União Europeia consegue, com aquela diversidade toda. Então a gente também consegue se a gente pensar dessa forma. E na União... Informe seu nome, porque essa ata ela vai ser transcrita de uma gravação. Eu sou um visitante hoje. Meu nome é Jairo Alves Júnior. Sou um cidadão campineiro. Conselhos são para isso também. Né? Sim, claro, com certeza. Bom, olha, então, isso que você está colocando tem condição sim de ser resolvido. Então, mas é um planejamento que você tem que tomar. Ó, lá no laboratório a gente estuda parte das pesquisas que tem a ver só com resíduos, só com reciclável e praticamente olhando para os catadores prioritariamente. Uma das dissertações que foram defendidas, a gente chegou à conclusão que o nosso problema não é uma política de resíduos, é uma política nacional de indústria. Tá? Porque essa é a primeira coisa. No fim das contas, a gente precisa ter uma política de indústria no Brasil que a gente não tem. Mas a gente consegue, enquanto não tem, também não dá para parar de fazer nada. A outra questão é que quando o Covas morreu, que o Alckmin assumiu, por alguém que foi lá, alguma mosca verde, né? Eu acho que porque a política do Estado tinha acabado de ser assinada, o Covas passou um decreto interno. No Estado de São Paulo, toda e qualquer repartição só usa papel reciclável. Tá? Acabou, foi assim, foi um decreto do governador do Estado de São Paulo. Levou exatamente 70 dias para o preço do papel reciclável cair quase que ao preço do papel comum, mais barato. E se estabilizou até o SERG entrar e dizer que esse decreto era idiota. E cancelar o decreto. Tá? Então, veja, você tem, o Estado, o poder público, tem um papel e um poder de fazer essa coisa, de a indústria de Apara não ser essa coisa sem vergonha que ela é. Tá? A indústria do reciclável do Brasil é uma grande putaria mesmo, é muito sem vergonha. Ela é sem vergonha porque você não tem uma política de Estado adequada, entendeu? Agora, e qual é a melhor política para o Estado fazer? Quando ele decide que ele vai privilegiar o reciclado, ele vai comprar, o Estado vai comprar, o poder público, para fazer uso no seu espaço de material reciclado, feito de reciclado, essa indústria começa a se organizar rapidamente. O Estado de São Paulo já aprovou isso. Tá? Foi provado. Durante quase 7 anos, o Estado de São Paulo, quase 6 anos, o Estado de São Paulo provou. Ele estabilizou e criou um novo mercado. Pode perguntar para qualquer indústria de papel. Inclusive fez com que as indústrias que não mexiam muito recicláveis, que só faziam papel branco bonitinho, começassem a fazer isso. Pode perguntar para o pessoal da CESP da área de papel que você vai ver isso. Mas você tem que ter, é importante para uma cooperativa, ser uma empresa bem sucedida, ter um grande gerador industrial fornecendo material para ela triar, para ela se estabilizar. É super importante para a indústria de reciclável ter um grande comprador estável. Isso é a lógica simples de qualquer estrutura capitalista. A gente está inventando a roda aqui.
Isso está lá desde que o capitalismo se organizou com Adam Smith. Né? É assim que tem que ser feito. Então, é possível. Tá? Senão vai ficar eternamente essa coisa da gente acochambrando aqui, acochambrando ali, não vai para muito longe. Tá? Pois é, então isso. Então essa, eu acho que, portanto, a gente tem que fazer muita coisa diferente junto. Não dá para fazer, não dá para pensar linearmente essa questão. Se a gente não pensar isso de uma forma circular e as várias questões juntas, não vai resolver. Tá? Por isso, estar num lugar desse, a gente criar um compromisso coletivo, não adianta ter um projetinho aqui, um projetinho ali, porque não vai para muito longe, vai resolver o problema que está em volta de mim. Isso não quer dizer que resolve o todo. Tá? Será que a gente ainda não está batendo no efeito ao invés da causa? Não, eu acho que a gente está fazendo as duas coisas. A gente tem que lidar com a causa, mas a gente tem que lidar com o efeito também. Por que a gente tem que lidar com o efeito? Porque lixo é igual a problema sério de saúde pública. Então eu tenho que lidar com a causa, tá? Eu tenho que lidar com a consequência. Se eu for tentar lidar só com a causa, eu vou ter um problema de saúde pública dominado. Você mesmo disse. Para você, espaço de triagem é um lugar que tem rato, barata, etc. Não tem. Eu posso te levar a cooperativas. Tem cooperativas em Minas Gerais e em Londrina, que é como se fosse um hospital. Limpíssimo. Tá? Depende da qualidade do material que eles recebem. A sujeira não está no galpão, a sujeira está no produto que chega lá para ser trabalhado. Tá? Então, isso é que faz a grande diferença. Isso é só um tempinho, o conselheiro Tomás quer complementar a fala dele. Estava tentando fechar. Sim. Inicialmente, Por favor. a importância do conselho é essa, a gente ter as várias opiniões, as várias visões, para que a gente consiga compor uma política boa para Campinas. Bom, inicialmente, quanto a... eu só quero aqui, não estou para discutir, eu só quero expor algumas informações. Quanto ao tratamento das cooperativas como empresários, Campinas já faz isso. Nós temos 2 cooperativas contratadas que fazem para coleta e triagem. Pagamos tanto a tonelada coletada quanto a tonelada triada. Conseguimos contribuir social e economicamente para a cooperativa, e a cooperativa, como retorno, trouxe a contribuição ambiental para o município. Eu acho que essa é uma troca que tem que acontecer sempre. O nosso projeto é, conforme as cooperativas forem se formalizando, conseguirem se enquadrar na possibilidade da contratação, é trazê-las para dentro e retirar a coleta privada. Transferir a coleta privada da empresa para a cooperativa, tá? Então hoje já temos 2 experiências. E uma não, na verdade as 2, mas a cooperativa Reciclar, ela tem um galpão que não é tão limpo quanto o hospital, acho que ninguém conhece. Mas é fantástico, é super moderno, eles conseguiram através de um TAC com uma empresa, uma incorporadora aqui de Campinas, e é fantástico. Quanto à publicidade da localização das cooperativas, nós temos uma ferramenta hoje super moderna, está no Portal Cidadão, onde nós temos todas as cooperativas georreferenciadas, todos os ecopontos georreferenciados e todos os pontos de logística reversa de Campinas, até uns 2 meses atrás foi atualizado, georreferenciados, onde você determina o tipo de resíduo que você gostaria de descartar e ele te dá no GPS o caminho para chegar ao ponto. Então nós temos sim a publicidade tanto das cooperativas, quanto dos equipamentos públicos, quanto da logística reversa. É muito bom, se alguém estiver procurando no celular, o aplicativo é Portal Cidadão. Temos também um outro aplicativo que, pela sua geolocalização pelo celular, ele te dá o dia e a hora da coleta, tanto domiciliar quanto a seletiva. Tá? Então, assim, Campinas, na minha opinião, nos últimos 6 anos, vem evoluindo bastante quanto às ferramentas e aos incentivos às cooperativas. Claro que dentro das possibilidades que nós temos na administração pública. Tá ok? Muito obrigado a todos. Professora Emília, por favor. Não, por favor, volte a falar conosco. Tomás, que bom. Há 30 dias atrás, quando eu entrei, eu não achei não. Mas é tão difícil quanto foi achar. Deve ser tão difícil de achar quanto foi achar o documento da PPP, que também não é fácil achar. Bom, deixa eu ver aqui o que está faltando.
Digo, o coletivo educador ambiental foi um momento muito importante para a cidade, ó. Muito interessante e que está aí, assim, né? A gente vira e mexe, encontra pessoas que fizeram parte do coletivo, todo mundo está solto, abandonado, acho que está precisando, assim, teve um momento que a prefeitura era muito importante, a secretaria, né, que nós chamamos de Secretaria do Verde, foi muito importante aglutinar esse pessoal e, junto com a Unicamp, está capacitando, e depois ficou todo mundo muito solto, né? Eu acho muito bom a gente ter uma política de educação ambiental. Agora a gente precisa da política que ela vire plano e do plano que ele vire ação, né? Porque essa política foi feita quando? Ela já deve ter ido beirando seus 5 anos, né? Então, seria importante... Não, porque o professor da Unicamp que ajudou muito nisso já foi peitar e voltou. Então, tem aí uns bons 4 anos essa política. Ela devia logo virar plano, para virar ação, para virar atividade, para todo mundo aqui estar começando a se beneficiar dela, se beneficiar com as suas instituições trazendo coisas ou individualmente. Eu acho que fazer uma política é só o primeiro passo. A gente tem que começar a fazer com que ela vire uma coisa concreta, que todo mundo fale na rua, que todo mundo saiba o que é, que as coisas de fato aconteçam, né? Acho que um pouco a gente viu isso na última reunião do CONEMA, que tem muita proposta de futuro, a gente está precisando de coisas imediatas que aconteçam. E aí colocar, e na política, ela não está falando diretamente para a questão de resíduos, então o Fórum está trazendo, olha, por favor, fale. E a PPP, então, não fala nada, né? Então a PPP até desconhece que o município tem uma política. Então isso é mais grave ainda, né? A questão que a Andréia traz. É uma provocação, sim, Andréia, que a gente está fazendo enquanto laboratório, Fluxos, tá? Para dentro do fórum, para dentro do Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária, que a gente tem que começar a discutir isso, porque também tem uma outra provocação que também vem do laboratório. Essa lógica de parcelamento do solo. Quer dizer, falar em parcelamento de cidade no século XXI, discutindo mudanças climáticas, discutindo a lógica que a gente está discutindo, que a gente precisa para salvar o mundo, uma coisa que você está dizendo, é complexo, ela não é estanque, é dinâmica, isto já podia funcionar no século XVIII, mas isso não funciona mais, né? Então, é uma provocação que é muito maior que isso. E sim, a gente está pensando, não querendo adotar a propriedade alheia, ninguém aqui está tomando propriedade dos outros. Mas existe na logística reversa, existe a responsabilidade do produtor com a questão do resíduo, né? Existem os acordos que estavam sendo negociados com muita dificuldade. Começou com uma velocidade no governo Dilma, ele desacelerou no governo Temer e ele foi cancelado agora nesse governo. Não há mais acordo setorial em discussão, tá? Essa é a primeira coisa. O Estado de São Paulo fez o seguinte acordo: é responsabilidade do município decidir o que vai fazer, né? Pois é, foi isso. O acordo com o Estado de São Paulo foi isso. Aí você fala assim, que legal. Você já imaginou se nós temos quantos mil municípios aqui? Quase uns 800 municípios do Estado de São Paulo. Coitado da Unilever, com 800 municípios querendo decidir por conta própria o que vai acontecer com o sabonete Palmolive, né? Pacote de sabonete Palmolive. Vamos ficar só numa coisa aqui. Que tem que... É um sabonete que eu sei que todo lugar que eu achar que eu entrar, qualquer município, alguém vai estar vendendo sabonete Palmolive. Aí o Estado de São Paulo decide que no Estado de São Paulo, os 800 municípios, cada um individualmente vai resolver com a Unilever como é que ela vai receber de volta a embalagem do sabonete Palmolive. A Unilever decide vender o sabonete sem embalagem, tá bom. Seria bom se fosse assim, mas não é assim, né? Não vai funcionar sem embalagem, porque tem um problema, inclusive, do sabonete ter qualidade. Enfim, tem milhões de coisas aí. A embalagem também, olha, gente, entendam que tem embalagem que é excessiva, com certeza, porque é uma questão de marketing, mas é muito difícil determinadas coisas não serem transportadas embaladas, né? Temos que tomar... Se a gente também quer o produto chegar mais próximo de quem vai consumir, a embalagem tem uma função. Então, tem embalagem que está excessiva, ela pode diminuir.
Você não precisa, para um pendrive, ter uma embalagem desse tamanho só porque tem que aparecer na gôndola, né? Isso é uma outra discussão, tá? Mas, enfim, portanto, o que a gente precisa fazer, e eu acho que Campinas, de novo, eu acho que esse município tem um potencial enorme, né? E ele poderia sim, chamar a Ciesp, chamar o Centro, vamos pensar uma coisa para cá, para Campinas, de modo que a gente possa repercutir isso na região metropolitana de Campinas. Por que não? Por que não? Por que a gente não pode estar chamando e falar, olha, então como é que vai ser? Que logística reversa vai ser essa, que é importante para a gente, né? O que vai acontecer? Como é que as cooperativas dessa região, olha, a gente tem um município do tamanho de Campinas aqui, tem o Consimares, que pega 1/3 da região metropolitana, que é um conselho para lidar com resíduos. Só esses dois reunidos, mais Paulínia e Oeste, você resolve aí quase 80% da região metropolitana. Por que não fazer um acordo envolvendo as cooperativas? Não é dizendo o que elas vão fazer, é chamando elas para estarem na mesa, sentadas, conversando, discutindo como é que elas vão resolver isso. Rapidamente essa sombra de clandestinidade vai sumir, né? Do clandestino que está atrapalhando, ele passa a não atrapalhar mais, tá? Então, é muito importante a gente começar a discutir de fato logística reversa, porque quando acontecer isso, Pedra Branca não está sozinha. O problema é eu ir até Pedra Branca e depois ter que vir para uma cooperativa que está a quase 20 quilômetros de distância. Pedra Branca é um grupo pequeno. Mas se eu trabalho isso coletivamente, no caminho da Pedra Branca não tem lá o Royal Palm Plaza? Não tem algumas indústrias? Então, isso é plano municipal de gestão de resíduos, né? Tá? E ele tem que pensar isso, ele tem que pensar território. Tanto quanto não é só a Secretaria de Planejamento que pensa território, né? Pensar de fato o território, o que tem nele, o que a gente pode estar fazendo a respeito, tá? Se vale licenciamento, eu acho que assim, eu queria nem pensar que vai ter licenciamento nenhum, porque eu acho que a PPP, eu gostaria muito que a gente fosse discutir daqui a um tempo uma PPP de resíduos. E para ela ser PPP de resíduos, ela tem que resolver tudo isso. E se resolvendo todas essas coisas, e de fato tendo as cooperativas como protagonistas desse processo, provavelmente a gente não vai precisar do cigarro, porque a gente não vai ter mais CDR para produzir. Porque a gente não vai ter lixo, né? Não tendo lixo. Pois é, mas a PPP é do lixo. A gente precisa de uma de resíduo que não vai produzir CDR. Tá? E como uma outra coisa, tem uma situação momentânea no Brasil que as indústrias, principalmente a sementeira e a Votorantim, que é a maior sementeira, está, por enquanto, porque está começando, dizendo que ela vai receber CDR nos seus alto-fogos. Eu fui à Alemanha, que é um lugar que faz isso, né? Na Alemanha, quem produz CDR paga para o forno queimar. O forno não compra, paga. Paga. Isso quer dizer que se a gente vai produzir CDR, numa política de 10 anos, porque quando você faz uma política de 30 anos pensando que o agora, que o futuro da gente é o agora da Europa, né? Então isso quer dizer que a gente vai ter que, com certeza, a grana que a gente está colocando nessa PPP não vai ser suficiente, porque lá está dizendo que a gente vai ganhar dinheiro, a empresa vai ganhar dinheiro com o CDR. E se o nosso futuro é a Europa agora, a gente vai estar pagando para queimar CDR, tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar um futuro que é diferente desse, porque o futuro da Europa ele é um futuro ruim, ele não é um bom futuro. Tá? Até porque o que está acontecendo? Por que está todo mundo querendo vender usina de queima de resíduo aqui? Porque na Europa eles não estão mais conseguindo queimar resíduo, né? Então, se o nosso futuro é aquele lá, vamos projetar o futuro correto, porque aquele lá está nos dizendo que isso é um equívoco, tá? O que mais que tem? Bom, os PEVs e os leves, eu acho que eles são fundamentais, sim. Acho que a gente tem que ter mais pela cidade, sim. Acho que isso ajuda bastante, né? Mas é importante que eles estejam também atrelados a uma cooperativa. E que, assim, gente, com certeza, tem que se dar a condição para que as cooperativas possam, elas, coletar este resíduo de alguma forma. PEVs e leves deveriam funcionar como áreas de transbordo, né?
para que as cooperativas depois tivessem um lugar onde coleta um pouco mais para poder levar, né? Agora, para isso acontecer, a gente tem que lembrar que caminhão de cooperativa não é mágico. Porque o único caminhão que eu conheço que não quebra, que não tem manutenção, que não troca roda, é caminhão de cooperativa. Então tem que tomar um certo cuidado, tem um custo. Uma empresa, quando entra, ela coloca tudo isso no custo. A cooperativa, quando a gente só quer fazer parceria com as cooperativas, o custo é um custo que é esfolado, né? A gente não pode trabalhar desse jeito, tá? Então, essas coisas todas têm que ser culturalizadas, porque, de novo, cooperativa é empresa. Ela é uma empresa de economia solidária na sua organização interna. Mas, para fora, ela precisa desse momento de trabalho e renda, desse momento para fazer com que ela, de fato, consiga se organizar como na economia solidária e também entender como é que ela negocia numa economia capitalista, né? Senão não vai funcionar. E essas pessoas estão procurando fazer isso. E tem vários bons exemplos no Brasil e na América Latina. O Brasil e a Colômbia já faz isso há mais tempo do que a gente. O Brasil e a Colômbia têm exemplos muito bons de coisas funcionando. Acho que a gente precisa começar a olhar para os bons exemplos e não para os maus exemplos, né? E com certeza a gente não resolve isso num governo de 4 anos. 4 anos é pouco. A gente está falando em mudança de comportamento de sociedade coletiva, onde você está falando que pessoas de diversas idades têm que mudar de comportamento para um comportamento diferenciado coletivamente. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é uma política de Estado. Por isso, os conselhos de controle social são fundamentais, porque são eles que vão garantir essa transição de um governo para outro. Se eles não existirem, a gente vai sempre fazer o mesmo, e o mesmo é sempre o pior. Lembrem-se sempre, a Europa decidiu que não vai ter mais plástico de uso único. Copinho descartável, essas coisas vão sumir da Europa. Vai nos encher com isso. Depois eu vou dizer o seguinte: vocês que são os poluidores, os únicos, agora vão pagar a conta sozinhos, tá? Porque quando a gente começou a ganhar indústria Shell, Rod, etc. aqui, quem sobrou com a anencefalia foi a gente, para dar conta, né? Quem sobrou com toda a poluição de solo fomos nós. Tá? E a gente está virando o país do veneno indiscriminado. Que companhia de saneamento vai dar conta de tratar todos esses venenos que estão sendo espalhados indiscriminadamente no país? Bom, vai ser mais barato a gente começar a comprar água Pelegrino, né, do que comprar água de uma companhia de saneamento para ser potável. Então, nós temos que tomar muito cuidado, temos que pensar coletivamente. E o começo, nisso que a gente está falando, é: não quero lixo, quero resíduo. Tá? Não, a lei não chama Política Nacional de Resíduos só porque resíduo é um nome técnico. Porque lixo também é um nome técnico e tem um conceito. Tá? Ela chama resíduo porque é isso que a gente quer que a gente pense. As pessoas têm que parar de produzir lixo e começar a produzir resíduo. Desculpa, acho que eu falei muito, né? Bem, obrigada.